todos. É sempre muito gostoso, né? Acho que tá, não tá. Não, acho que está certo. Tá. É muito gostoso depois de vários dias. Bate assim. Vamos começar de novo. Vamos começar tudo de novo. Boa noite a todos. A gente já está aí terminando mais uma semana, com as graças de Deus. Temos que agradecer porque Deus nos concedeu mais uns dias, né? Para que possamos estar aqui presentes. Vai chegar uma hora que muitos não estarão aqui, né? A gente já conta, lembra de muitos que participavam, que se foram. Então, só o fato de estarmos aqui já é uma grande graça e devemos ter muita gratidão por esse momento. Porque cada noite que a gente passa aqui, esses minutinhos, a gente aproveita muita coisa. Durante a semana, a gente começa a refletir sobre tudo que ouviu e é sempre uma aula. Principalmente quando a Cecília vem e fala sobre o Evangelho, que é aquilo que nós devemos seguir, que é o mais difícil da nossa vida. Então, nós queremos agradecer a todos que colaboraram com a gente no mês passado, né? Nós fizemos aquela campanha lá pedindo leite e duplique que quem colaborou e quem não colaborou também, se quiser, ainda está em tempo. Esse mês agora de abril, a gente está pedindo a colaboração óleo. Então, se vocês quiserem trazer óleo, a gente doa para as pessoas. A gente vai fazer um critério, assim, todo mês a gente vai pedir um tipo de alimento, tipo um item, né, para distribuir. E essa semana, no sábado, nós temos a sopa. A nossa sopa nós precisamos de tudo, desde a mão de obra até os ingredientes. A nossa sopa é igual ao restaurante português, né? É porco desde a mão de obra. Então aqui nós vamos de tudo, desde os ingredientes, do gás, da energia, de gente para picar, de gente para lavar. Chegou, tem serviço. Então, no sábado, no sábado passado nós não fizemos, no sábado a gente vai estar 10h30, né, você agora? 10h30. A gente chega mais cedo, mas o pessoal fica. Então, 10h30 a gente está aqui. Vocês sabem que está levando essa sopa também, que vem buscar aqui, está sendo levado em Rio Preto, está sendo distribuído lá na Avenida Badibacite, que é um dos focos mais complicados de Rio Preto, e a gente fica muito feliz. Qualquer coisa que vocês puderem oferecer, tanto de trabalho como de ingredientes, tá? E então agora vamos fazer o sorteio, né? Até que número que foi, Gabriela? Cristiane, até que número? 53. Vamos ver. Tá. Sempre lembrando que a leitura é uma prece. Quando você pega um livro espírita, você começa a ler, você se gruda nele, você se conecta com os nossos mentores. É muito bom. Vamos lá, Cristiane. Vamos lá. 52. 52. Oba! Parabéns. Olha, nós vamos dar para você os sinos tocam. Que você faça uma boa leitura, pode ficar você, põe na geladeira, silêncio, mais inteiro. Agora, Cristiane, para o outro. 14. É o meu. Não Pode, eu vou deixar sortear de não novo. vale, o teu não vale. Fala outro número. Pode sortear de novo, Cris. 8. Eu. Opa! Você de novo. Você leu aquele? Já li. Você gostou? Gostei. Esse aqui você lê também. Você nunca esquece
que uma boa leitura espírita é uma prece, você está falando com Jesus, tá? Então leia, bom proveito para você, um grande abraço, viu? Fico feliz que você ganhou, tá? Então agora nós vamos chamar o Ricardo para fazer a prece. Cadê o Ricardo? Tudo resolvido, agora o Ricardo veio para benzer. Senhor, grandioso Deus do universo, somos gratos ao Senhor, em especial por esse novo dia de vida que tivemos. Te agradecemos por esta ocasião que isso nos permite todos estarmos aqui reunidos com o objetivo de aprendermos mais um pouco sobre a espiritualidade, sobre como podemos fazer para que possamos evoluir espiritualmente. Nós agradecemos pelas nossas crianças que aqui estão presentes, agradecemos pelos nossos idosos, pelos nossos convidados, de modo geral agradecemos a todos por disporem de seu tempo para aprender e para compreender essas informações tão importantes que visam nos reajustarmos, a nos colocarmos no rumo certo, em sentido espiritual, para que possamos, Senhor, mesmo com as nossas imperfeições, que são muitas, para que possamos melhorar alguma coisa em nossa personalidade, em nosso coração. Pedimos, por favor, Senhor, que o Senhor possa abençoar a nossa irmã curadora, a nossa irmã Cecília, que transcorrerá a parte para nós. Agradecemos a espiritualidade amiga que aqui está presente junto conosco, nos acompanhando, nos orientando, e que todas as coisas possam ocorrer sempre segundo a sua santa vontade. E através do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, é que nós agradecemos por todas as coisas. Assim seja. Vamos convidar a irmã Cecília. Mais uma vez, então, boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande nos reunirmos para falarmos de Jesus, para falarmos do seu Evangelho, nos fortalecermos na nossa caminhada, para que a gente atinja o nosso objetivo maior de aperfeiçoamento. A gente vai dar continuidade, então, ao capítulo 8 do Evangelho, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O primeiro item da noite é escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém me escandalizar, um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos vêm sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-o e os atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. No seu sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e a sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus,
sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. Então, o início dessa eleição aqui, a gente já fica um pouco pensativos em relação à palavra escândalo, exatamente por isso. Porque sempre que alguém fala assim, olha, foi o maior escândalo, descobriu-se que alguém estava, sei lá, tirando proveito de situações, quer seja no governo, quer seja numa firma, então a pessoa se aproveitava da posição dela para se enriquecer ilicitamente, ou se alguém aproveitando de uma situação foi pego em flagrante, e aí aquilo foi um escândalo porque causou uma comoção geral. Então, conforme fala aqui, o escândalo está mais relacionado ao que acontece por conta do escândalo, então a repercussão daquele ato do que o ato em si. Então, muitas pessoas tendo descoberto alguma coisa ou tendo sido vítima de alguma situação, preferem abafar, né, essa situação. Então, ela prefere que não se comente a respeito para não ter a sua reputação diminuída ou a sua consideração, mas não tem tanto problema em relação ao ato que foi cometido, né? O nosso problema é o que as pessoas vão pensar por conta daquilo, né? Então, essa acepção do escândalo, para nós, tem sempre essa ideia. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, se a gente pensar, quantas das nossas ações não poderiam ser consideradas escândalos, já que elas são um mal moral, né? Então, a nossa maledicência, a nossa prepotência em relação a outras pessoas, a maneira como a gente trata as outras pessoas, fazendo com que essas pessoas se sintam diminuídas, isso tudo é um mal moral e também poderia ser considerado como um escândalo, tendo ou não repercussão, né? Muitas das nossas ações não têm repercussão porque acontecem, né, dentro dos nossos lares ou em ambientes restritos do nosso trabalho, muitas pessoas não ficam sabendo, né? Mas aqui está se referindo a toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão, considerando que somos todos seres sociais, que estamos sempre nos relacionando com outros indivíduos, dependendo das nossas ações, elas podem sim ser consideradas escândalos. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e que não haja para eles obrigação para praticá-lo. Então, nós sabemos que o nosso planeta é de provas e expiações. É o nível dos planetas onde ainda o mal supera o bem. As criaturas que aqui vivem, ou seja, nós, esses espíritos que aqui estão encarnados e os desencarnados que convivem na nossa atmosfera, ainda não alcançamos o entendimento pleno das leis de Deus e temos ainda mais erros do que acerto perante as leis de Deus, né? E ainda é um pouco difícil para as pessoas, para os espíritos aqui encarnados ou desencarnados, porem em prática todos os ensinamentos de Jesus. A gente ainda está aqui na infância espiritual, porque estamos em busca ainda de colocar em prática esses ensinamentos que já foram recebidos. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros.
É assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis. Então, aqui Jesus já sabia, por conta da nossa própria natureza, que haveria de ocorrer situações contrárias à lei de amor. Mas, por mais ruim que isso possa parecer, é daí mesmo que vem o nosso progresso. Então, ao reencarnarmos, esse contato que temos com espíritos mais ou menos iguais a nós, superiores a nós, inferiores a nós, a gente acaba aprendendo, né? Quando a gente convive num lugar que tem pessoas mais velhas, através daquele exemplo a gente vai observando. Então, pela maturidade da pessoa, pela sua vivência, a gente vai observando e acaba aprendendo com elas. Os mais novos em relação a nós, e aí a gente observa as pessoas que têm atitudes não muito adequadas. E é interessante porque muitas vezes que a gente não pratica mais essas ações e a gente sofre com essas ações, significa que a gente está entendendo então como que é complicado, porque ali naquele momento a gente está aprendendo a se colocar no lugar da outra pessoa. Então nós, quando já adquirimos esse entendimento, muitas vezes nos revoltamos quando alguém ainda não adquiriu o conhecimento e ficamos esperando que aquela pessoa, né, aprenda rápido e faça talvez como a gente já sabe fazer. Mas a gente se esquece que também nós estivemos naquele lugar, no lugar que a gente não se colocava no lugar do outro, a gente não se importava com aquilo que a gente ia causar com as nossas ações, né? E aí então, que é por isso que Deus permite. Então, quando a gente vê a nossa sociedade tão atribulada e a gente pensa, meu Deus, mas Jesus, a espiritualidade não vai fazer nada, isso está um horror, as pessoas estão alucinadas. E aí por que não vai acontecer nada da maneira como a gente espera? Porque é através dessa convivência que a gente pensa, eu não quero nada disso, isso daí é uma coisa impensável. Então a gente começa a entender que nós precisamos sim nos esforçarmos exatamente para começarmos a praticar a lei de amor, porque aquilo é tão bárbaro que a gente não entende como é possível que algumas pessoas ainda tenham determinado comportamento, mas está tudo dentro do previsto. São espíritos que ainda não alcançaram algum entendimento, que ainda estão no início dessa busca. Talvez nós, por conta de sermos já espíritos mais velhos, já tenhamos tido essa oportunidade de adquirir o conhecimento. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da Terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados nos mundos que se tornaram felizes. Então aqui a gente percebe que quando uma pessoa incorre em erros contra a lei de Deus, ela não foi programada para errar e servir de prova ou de expiação para alguém, mas, dada a sua natureza ainda imperfeita, Deus se aproveita dessa própria natureza para que outra pessoa seja aprovada. Então, o escândalo é necessário, a gente precisa passar pelas situações difíceis que chamam a nossa atenção, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, aquele que está servindo de instrumento para o nosso aprimoramento, não significa que ele é obrigado a agir daquela maneira, mas ele age daquela maneira ainda por não ter entendido. E ele poderia ter a escolha. Nós sempre temos a escolha de agirmos adequadamente ou não, né? Então ninguém é obrigado a fazer uma coisa errada. A gente pode até argumentar que existem algumas coisas que nos levam muitas vezes a fazer coisas que a gente nem gostaria de fazer.
Então talvez isso fosse um atenuante na hora da nossa consciência nos cobrar, né? Então uma pessoa que não tem a cultura, que está passando por uma situação de extrema dificuldade, ele pode incorrer em atos que depois ele vai se arrepender, né? Então, tudo bem, a situação pode ter levado, entre aspas, né, a cometer um delito, um erro, uma situação difícil, mas aquilo não foi uma coisa ditada, premeditada, planejada para ele, né? Aquilo, ele estava na situação, ele podia ter escolhido um caminho ou outro. Mas, ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho, que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu turno em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Então, muitas vezes, as pessoas, quando são chamadas, né, a responder pelas suas atitudes, elas, às vezes de uma maneira bem cínica, falam assim, não, que elas estão nos ajudando porque elas vão trazer o nosso aprimoramento, né? Quando algumas pessoas, elas servem de pedra de tropeço para a gente, estão sempre testando, né, as nossas conquistas morais, elas acham que estão nos fazendo um bem. Na verdade estão, porque a gente acaba realmente melhorando. Mas não é porque ela está servindo de pedra de tropeço ou de instrumento de melhoria para alguém que ela não vai responder por aquilo que ela está fazendo, né? Então muitas vezes a gente vê nas grandes vinganças, a pessoa passou lá o maior tempo procurando um meio de prejudicar a outrem, quando na verdade, a hora que aquilo se realiza, ela acaba se distanciando daquela pessoa, porque a atitude que ela cometeu nunca vai ser justificada, né? E ela plantou um monte de ações ruins que ela vai ter que refazer. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra, o que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa de escândalo, isso é, de mal, extirpar do seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa, quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má, estar privado da vista do que se seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Mas isso a gente percebe mesmo sem a gente imaginar essa relação, né, da vida espiritual. Muitas vezes na nossa própria vida atual, a gente tem alguns excessos, né? Quer seja na comida, na bebida, excesso de trabalho, e aquilo tudo leva o nosso corpo a ter dificuldades. Então muitas vezes a gente desenvolve um diabetes, e aí, então aquela minha ânsia por doce, obrigatoriamente eu tenho que limitar, porque o meu corpo agora já não responde mais da maneira como deveria. Ou então eu passo a ter problemas de estômago, úlcera ou coisas piores, ou então pelo excesso de trabalho, a fadiga. Então a gente já sabe que algumas coisas, então, quando aquele órgão do meu corpo não responde adequadamente, forçosamente eu preciso limitar, né, ou diminuir as coisas que contavam com a ação daquele órgão. Da mesma maneira se dá com o espírito quando ele vai renascer. Se foi uma pessoa violenta, que por causa da força bruta acabou cometendo atos, né, que não deveriam ser cometidos, ele nasce com um corpinho um pouco mais franzino, então todo aquele espírito, né, cheio de vitalidade, cheio de energia, é contido dentro de um corpo frágil. Ou então, alguns dos seus órgãos não vão ter a mesma vitalidade com que ele gostaria, porque caso tivesse, provavelmente incorreria nos mesmos erros, né?
E aí então a gente percebe a lei de Deus agindo sempre, em todos os momentos da nossa vida, dentro do amor. O mais interessante é isso, que não há nenhuma situação onde a pessoa se veja coagida a agir de determinada maneira. Então nós temos a total liberdade para agirmos como quisermos, mas precisamos lembrar das consequências. Essas vão ser sim sempre nossas, e cada um de nós vai responder até por aquelas coisas que a gente julgava ninguém nunca ter sabido, ou pensado, ou ouvido. Mas Deus sabe de tudo, através da consciência que Ele colocou em cada um de nós, que não deixa passar nada. E na instrução dos Espíritos a gente tem: deixai vir a minhas criancinhas. O Cristo disse: deixai vir a minhas criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Então, quando a gente pensa naquela passagem, né, que os discípulos ficaram bravos lá com as crianças que estavam fazendo barulho ao redor de Jesus, e que ele, chamando as crianças para si, disse que a gente deveria se assemelhar às crianças, né, dentro daquela inocência. Então a gente sabe que nessa fase da vida, as crianças, elas respondem com maior doçura, com maior aceitação às coisas que vêm dos adultos, né? Então uma criança numa situação onde a família é estruturada, ela se sente amparada, e tudo aquilo que o adulto propõe, tudo aquilo que ele oferece, é recebido de bom grado pela criança, porque ela sabe que está sendo endereçada a ela dentro daquilo que ela espera, né? É instintivo também, é igual o filhote que aguarda da mãe o cuidado, o carinho, a proteção. E aqui, nessa parte, vem uma coisa muito importante, que é que Jesus se referia não só à criança física, né? Naquela fase da vida onde a gente ainda está naquele corpo em desenvolvimento, mas ele se refere à infância espiritual. E aqui é que vem a nossa grande responsabilidade. Então, nos dias de hoje, quando a gente vê toda essa barbaridade que vai por aí, essa sociedade aparentemente deslocada, é porque provavelmente esses espíritos ainda estão na infância espiritual. E obviamente que a gente não trata esses espíritos, essas pessoas, né, esses espíritos encarnados, da mesma maneira que Jesus os tratou. A gente quer pôr essas pessoas para longe, porque a gente sente ainda um incômodo por essas pessoas não terem ainda o entendimento que a gente tem, né? Então, da mesma maneira que a gente, né, durante a nossa fase de encarnados, as coisas foram feitas tão perfeitamente que a criança, ao se mostrar com toda aquela fragilidade, ela nos chama, né, faz com que o nosso instinto, então, seja de proteção, seja de amor, seja de cuidado. Então, mesmo quando a gente percebe nos nossos filhos, nas nossas crianças, aquelas tendências não tão positivas, ainda assim a gente não rechaça aquela criança. A gente ama, a gente procura ajudar. Algumas vezes a gente nem acha que o fato de aceitar 100% daquela maneira também é correto, e a gente não se importa de conviver e de ficar perto. Mas quando a gente imagina determinada criatura que ainda está na infância espiritual, ainda se porta de uma maneira tão primitiva pela falta de conhecimento das leis de Deus, a gente não sente essa mesma ternura, obviamente, né? A gente não quer ser importunado por aquelas crianças barulhentas, né, entre aspas, que ainda são travessas, que ainda quebram coisas, que ainda atrapalham, né? E era isso que talvez Jesus se referisse quando falou aos discípulos, que ele estava ali para esses espíritos, que nem ele fala,
Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Então era isso que Jesus se referia quando ele dizia que era a esses que ele estava dando todo o seu amor, toda a sua instrução. E depois, em outras ocasiões, ele disse que quem precisa de médico são os doentes, não são os sãos, né? Nós, teoricamente, somos sãos, porque já temos esse conhecimento. E aí a gente, teoricamente, não precisa de um médico. Quem precisa de ir ao médico mais é quem está doente, né? Então, Jesus é o nosso médico, o médico das nossas almas. E todos, é claro, buscamos. Mas é claro que Ele está lá principalmente para esses ainda. Então, muitas vezes quando a gente pensa, né, que a Terra vai ser um planeta de provas e expiações, que esses espíritos ainda ignorantes precisam ser banidos, precisam ser levados, a gente não está, na verdade, com um pensamento muito cristão, porque Jesus abençoa a todos nós. Ele nos acolheu da mesma forma que hoje estamos aí com essa turba. Nós éramos essa turba da época de Jesus. Nós éramos aqueles que jogávamos pedra nele, que instigávamos as brigas, que maldizíamos, que fazíamos tudo e não conseguíamos nem perceber a figura de Jesus, aquele amor resplandecente que ele era. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Então aqui Jesus disse também que estaria conosco até o fim dos tempos, que ele enviaria o Consolador prometido. Eis que estamos aqui nessa noite memorável, estudando, nos valendo dessa promessa do Consolador prometido, que vem nos esclarecer acerca dos nossos erros e das nossas possibilidades e do nosso grande futuro, que é a perfeição e a felicidade. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio, de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida, e lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência? Esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha. É o amor, é a caridade. Se tendes este fogo divino, que temereis? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu o sei, que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, seja bendito ainda. Mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma, e que sem cessar eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá,
onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre até que vossa alma, embriagada, possa se saciar do seu elemento de vida no seio do Senhor. E aqui o último item: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista, e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois dessa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Então, aqui nesse item, o Espírito é chamado, então, provavelmente para auxiliar alguém que estava ali doente, no caso, uma pessoa que havia ficado cega. Então, é claro, sempre a gente se condói com o sofrimento de outras pessoas, principalmente quando perdem algumas das suas, partes que são, ao nosso ver, essenciais para o nosso bom desempenho do dia a dia. Então, se a gente tem a nossa saúde danificada, então parte dos nossos órgãos danificados, Imagine para uma pessoa que enxergava passar a não enxergar mais, o sofrimento que isso deva ser. Para alguém que andava, corria, não poder mais fazer isso. Alguém, enfim, que tinha qualquer habilidade aí e se ver impedido de fazê-lo. Em vossas aflições, portanto, eu dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Então, é claro, a gente, no nosso desespero, muitas vezes se sente revoltado pelo fato de termos sido atingidos por algum problema, alguma doença, alguma coisa que venha nos limitar. Então, é claro, em nenhum momento aqui foi falado que a gente não deva pedir a cura, mas a gente precisa lembrar muitas vezes que a nossa alma, para que ela possa estar curada, muitas vezes o corpo absorve, aquelas marcas ainda que a gente traz no nosso espírito, para que depois o nosso espírito possa resplandecer sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Mais uma vez eu estou aqui numa assembleia onde se trata antes de tudo de estudos. Eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa da vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que mal dirão um dia nas trevas terem visto a luz? Oh, sim, são felizes esses que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permitir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em sua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais
que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como seria ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora, e sobretudo medita em tudo que acabo de dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar-lhe a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, coloca-nos, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Palavras que podem se traduzir assim: sempre se é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi para ele causa de queda. Pode ser também que foi causa da perda da vista de um outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. E então suporta a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, em se aplicando essas palavras de Jesus: se vosso olho vos é um motivo de escândalo, arrancai-o. Então fica aqui uma reflexão para nós. Nenhum de nós aqui presente ou nessa terra está isento de nenhum sofrimento, porque estamos no planeta de sofrimento. Então, quando formos atingidos por algum desse sofrimento, que a gente saiba orar a Deus e pedir que, se for permitido, que Ele nos cure. Ou que então, que a nossa alma seja curada, que aquela enfermidade do nosso corpo possa ser para o nosso espírito a grande libertação. Que ao invés de nos revoltarmos e nos isolarmos dentro dessa revolta, que a gente possa estar sempre aberto ao auxílio da espiritualidade superior, que não nos abandona jamais, porque o amor de Jesus e de Deus, através dessa misericórdia, nunca nos abandona. Que talvez a gente possa se lembrar disso, se aquela parte que está em sofrimento do nosso corpo tenha sido motivo de escândalo, que a gente possa então temporariamente perdê-lo, para que o nosso espírito se encontre cada vez mais próximo de Deus e de Jesus. E que Jesus nos fortaleça sempre, para que possamos ser hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que fomos hoje. E que assim seja. Então vamos nesse momento, uma vez mais, nos desligando de todos os problemas que nos afligem, das situações comezinhas do dia a dia, das pequenas preocupações ainda da matéria, que o nosso espírito possa lentamente ir se acalmando, os nossos corações desacelerando das atividades diárias, nos prepararmos para esse encontro com Jesus. Querido e amado Jesus, aqui estamos nós uma vez mais a te pedir: apieda-te da nossa pequenez espiritual. Não nos abandone, Senhor Jesus, a nossa própria sorte, a nossa própria ignorância. Ampara-nos uma vez mais. Envolva-nos, Senhor Jesus, na tua santa misericórdia. Que os seus prepostos, esses anjos vanguardeiros do Senhor,
possa nos envolver hoje e sempre na sua paz, na sua paciência, na sua misericórdia. Que esse amor, Senhor Jesus, seja a alavanca para os nossos dias. Que tenhamos a coragem, Senhor Jesus, de combater em nós o mal que nós mesmos buscamos. Esse mal que nos impede de sermos felizes, Senhor Jesus. Que nos impede ainda de adentrarmos a sua santa morada. Que nesse dia, Senhor Jesus, possamos nos encontrar frente a frente. Que o seu olhar magnífico atinja uma vez mais os nossos espíritos e que possamos te render graças, Senhor. Graças por esse evangelho maravilhoso que nos direciona, que nos fortalece, que nos impele a sermos pessoas melhores. Te agradecemos, Senhor Jesus, infinitamente por essa dádiva, que possamos ser merecedores de sermos chamados de seus discípulos e que saibamos implantar o evangelho nos nossos corações e dia após dia cultivá-lo, Senhor Jesus, com todas as forças do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus.